mais de 90% dos casos que a gente atende, os abusos acontecem dentro de casa. São intrafamiliares. Muito difíceis os casos que a gente pega de uma adolescente ou de uma criança que estava voltando da escola e foi abordada por São uma raros terceira, casos, né? muito raros. Não é a questão da roupa da criança, é o olhar do outro, é a perversidade doentio daquela pessoa que vai olhar para aquela criança e vê-la de uma outra forma. A inocência dela ali Sim. ultrapassa. E é o que chama a atenção para ele, aquela questão infantil. Crianças que se tornam adultas precocemente são adultos infantilizados, porque eles não passaram por todas as fases que eles deveriam estar passando. E aí, quando eles estão adultos, eles não conseguem lidar com algumas situações, principalmente as questões emocionais. Pelo que eu vi, tem muita gente querendo fazer lei agora. Vamos propor um projeto de lei para isso, um projeto de lei, vamos regulamentar as redes sociais e assim por diante. Mas eu não sei até agora qual que seria a melhor maneira, porque agora você falou que já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais, e será que ele é suficiente, não é suficiente? Aquela criança que está há muito tempo no celular, aquela criança que está engordando ou que está emagrecendo demais, que chora sem motivo, que não quer ir para a escola ou que vai para a escola e não quer voltar para casa. Não tem como obrigar e falar, olha, pai, não é assim. Não tem Né? como, Muitas vezes falam assim, É. vocês querem ensinar a criar meus filhos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, nem era pra gente estar com essa cara de sorrindo, mas vocês É verdade. merecem, né? Um sorriso nosso. É verdade. Mas o tema é um tema pesado, mas necessário que a gente vai conversar hoje. Meu amor, apresenta as nossas convidadas, por favor. Nós estamos com a Valéria Martinazzo, que é formada em psicologia há 15 anos, pós-graduada em psicologia forense e jurídica, com ênfase no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, 5 anos como coordenadora do CREAS, 4 anos na Casa do Adolescente de Tangará da Serra, há 11 anos no Poder Judiciário atuando na comarca de Tangará da Serra, e Fernanda Faquim, é Faquim? Bacharel em Serviço Social desde 2009, assistente social há 15 anos, pós-graduada em Saúde Coletiva pela UFMT, atualmente assistente social credenciada do TJMT, comarca de Tangará da Serra, e assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tangará da Serra. Sejam muito bem-vindas, bem-vindas, meninas. Uhul. Obrigada. Gente, trouxemos vocês aqui pra gente conversar um pouquinho sobre adultização. Exatamente. Um nome que eu nunca tinha ouvido Eu falar, também não. né? Um nome que eu nunca tinha ouvido falar, adultização. E nesses temas a gente entra em outros temas também que vocês trabalham, como trabalham no fórum, vocês trabalham também que volta e meia a adultização, ela leva à sexualização, e a sexualização ela leva muitas vezes a abuso, a pedofilia e assim por diante. Mas, meu amor, eu vou deixar que você comece com as perguntas e daí depois a gente vai dando andamento. Se vocês quiserem já falar pra nós o que vocês acharam, até importante, todo mundo provavelmente assistiu o vídeo do Felca, que já tava com 28 milhões de visualizações, e a gente tá fazendo em cima daquilo para trazer essas mulheres que elas trabalham com isso no dia a dia e para conversar com a gente, para saber como que funciona lá no fórum, como que funciona no dia a dia do trabalho de vocês. Exatamente. E entender que é um tema que até então estava bem quietinho, né? E que esse criador de conteúdo trouxe à tona, né? Mexendo aí em um vespeiro. Isso mesmo. Então, a gente vai começar aqui perguntando como que vocês definem o termo adultização e quais são os principais danos emocionais e sociais que isso causa nas crianças. Bom, primeiro agradecer, né, por nós estarmos aqui, viemos lá de Tangará. Isso mesmo. A nossa comarca é Tangará e realmente nós temos um número muito grande, né, de processos relacionados às crianças e adolescentes que passam por situações de abuso sexual. Né? O ano passado nós fizemos 197 depoimentos especiais na nossa comarca. Isso que é o número que chega até o fórum. Então, imagine quantos outros processos, né, quantas outras crianças passam por situações de abuso que não chegam até a nossa comarca. Né? Então, atualmente lá na nossa comarca, eu faço os depoimentos especiais, juntamente com a Fernanda, né, que agora ela tem também o curso
Eu fiquei, acho que uns 10 anos fazendo sozinha. Agora estamos com a Caramba. nossa equipe 100% a mais, né? Temos 2 pessoas fazendo depoimento especial, Sim. porque é um tema bem pesado, muito estressante para nós, né, enquanto profissionais, por mais que a gente tenha toda a experiência, tenha todos os cursos, mas é algo muito pesado de ser feito. Só uma questão antes, Valéria. O que é esse depoimento especial? Para muita gente que são leigas que estão assistindo, não sabem o que é e como que funciona um depoimento especial. Se você puder explicar para a gente. Sim, claro. O depoimento especial, ele é aquele momento que a criança que passou por uma situação de abuso sexual, ela vai ser ouvida. Antigamente, essa criança era ouvida pelo próprio juiz, né? Mas depois, né, houve estudos, né? E no Rio Grande do Sul, começaram a fazer o depoimento sem dano, que era chamado antigamente. E agora passou, né, com a nova lei, a Lei 3.431, passou a ser chamado depoimento especial. Então, nós ouvimos a criança, ela é ouvida por um profissional habilitado, né, que tem que ter um curso para ser ouvida essa criança. Nós ficamos em uma sala à parte com essa criança, ela sendo ouvida, gravada, e em outra sala, agora, né, tudo online, nas outras salas estão o juiz, o promotor, o defensor público ou o advogado ouvindo, e em algum momento eles fazem algumas perguntas, né? Nós já temos umas perguntas que são de praxe, que são importantes ser feitas, né? Então, nós temos 5, dentro do nosso protocolo, 5 perguntas que são importantes que sejam feitas, e aí depois, né, eles podem estar perguntando, mas eles perguntam para nós profissionais e a gente traduz ali na linguagem da criança, né, aquilo que está sendo perguntado. Então não é feito como na maioria dos crimes, então, que a pessoa vai ser ouvida na delegacia, então a criança ela não é ouvida na delegacia, então seria só o profissional, ou o pai, a mãe, ou aquela pessoa que denunciou que vai ser ouvida na delegacia. A criança não é ouvida na delegacia, então. Atualmente, lá em Tangará, nós temos um protocolo que é seguido, né, que foi feito em conjunto com a assistência social, a saúde, a educação e o Poder Judiciário. Nós criamos um protocolo. Então, é feita a denúncia. Por exemplo, o conselho tutelar ou a mãe da criança vai até a delegacia e faz o boletim de ocorrência. A criança e nem o adolescente são mais ouvidos na delegacia. Por quê? Entendi. Porque na nossa delegacia não temos nenhum profissional que seja habilitado para escutar essa criança. Perfeito. Né? Na realidade, aqui no estado do Mato Grosso, acho que somente em Cuiabá, né, Fernanda? Que tem uma profissional habilitada para ouvir criança dentro da delegacia. Então, o que está sendo feito agora? Antecipações de prova, né? Então, pega esse boletim de ocorrência, é enviado para o Poder Judiciário, e ali no Poder Judiciário é feita a antecipação de provas, né? Que é o depoimento especial, e aí ele retorna para a delegacia, onde é dado o prosseguimento das investigações. Então, ele acaba sendo um pouco moroso, mas, por outro lado, ele é muito mais rápido, porque nós estamos fazendo depoimentos deste ano. Às vezes, de 15 dias que foi feito o depoimento, às vezes, da mesma semana foi feito o boletim de ocorrência e já estamos fazendo o depoimento. Então, tem sido bem rápida a questão de ouvir a criança, porque o que nós precisamos é isso, a agilidade no momento de ouvir a criança. Aí depois, né, claro que a gente sabe das morosidades, né, e de todos de todo o processo, né, mas pelo menos a criança já foi ouvida e ela não é mais ouvida em momento nenhum do curso do processo. Nesse passo, a gente já está falando já do momento já de que a criança já já denunciou e tudo mais. Voltando um pouquinho sobre esse tema de adultização, que se vocês puderem contextualizar para nós e para as pessoas que estão assistindo, o que seria essa adultização na visão de vocês? Porque todo mundo pesquisou já na internet, mas na visão de vocês como profissionais. Bom, como vocês já colocaram, é uma temática nova. Porém, para nós, que somos, né, profissionais da rede de proteção, isso tudo que está sendo falado está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. É algo muito bem exposto, que é a questão da violação dos direitos que está sendo cometida, né, com criança e adolescente. Porém, veio à tona, através de uma mídia, onde consegue acessar milhares de pessoas, que isso está acontecendo. E a lei está aqui para mostrar que necessita, sim, né, colocar medidas
aos responsáveis. E quem faz isso com criança? Então, essa palavra adultização, ela vem para a gente abrir os olhos com relação que é uma fase que está sendo pulada no desenvolvimento da vida de uma criança. Ela não segue o contexto biológico que deve ser feito, né? Que ela está ali já utilizando ferramentas, né? Ou dando ferramentas a essa criança para se alimentar e construir algo, um mundo paralelo para ela, onde ela se vê o quê? Motivada por causa de likes, de visualizações, de ganhar, né, grupos, de pertencer a uma situação que não pertence à vida dela, enquanto sujeito de direito, naquela fase que corresponde. Então, ela está perdendo uma fase da infância, né? E nisso vem o quê? Uma exploração. Sempre por trás de uma criança ou um adolescente que está numa situação dessa, há um adulto, ou vários por trás, uma rede, né? Que depois isso, tanto no vídeo do Felco, ou em outras temáticas, outros autores que colocam, que é a rede de pedofilia. Porque se há a pessoa que procura, infelizmente, né, esse tipo de informação pela mídia, então há pessoas ali que se utilizam. Estão fornecendo, né? Exatamente. E quais são, assim, os danos emocionais e sociais para essa criança que ela é exposta a essa adultização, né, que é começar a viver antes do tempo, né, coisas de pessoas adultas e até uma sexualização, né, precoce. Quais são os danos sociais e psicológicos causados nela? Então, são muitos, né? Desde as questões emocionais quanto as questões físicas, né? Porque não é só o emocional dessa criança que está sendo abalado, né? As questões físicas também são muito importantes. Por exemplo, nós temos adolescentes que passaram por situações de abuso de sexualidades, né? Que hoje eles se cortam, eles se mutilam, eles tentam suicídio, né? Nós temos crianças e adolescentes com bulimia, anorexia, né? Ou muito acima do peso, né? Por causa das questões de ansiedade, né? Temos crianças que se tornam adultas precocemente, são adultos infantilizados, né? Por quê? Porque eles não passaram por todas as fases que eles deveriam estar passando. E aí, quando eles estão adultos, eles não conseguem lidar com algumas situações, principalmente as questões emocionais, né? Fica uma lacuna, é aquela lacuna que foi perdida da infância, né? Da primeira infância, que corresponde dos 0 aos 6 anos, né? Então, passou faltou esse meio termo, né, da adolescência, do adolescer, que é uma frase super importante, né, que nós passamos. Então, eles passaram essa fase, saiu daquela criança diretamente para um adulto. Então, ficou aquela lacuna que depois vai ser sentida e faltar lá na frente. Pode falar, não. E assim, quais são os sinais que os pais, os educadores, eles devem observar para identificar que a criança ela está assim sexualizada e está sendo exposta de uma forma inapropriada, às vezes na internet ou até mesmo no dia a dia dela? Bom, a gente percebe que tudo que é demais, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, tudo aquilo que é demais, alguma coisa está acontecendo. Né? A criança que está muito exposta à internet, quem permite que essa criança esteja sendo exposta à internet? São os pais. Sim. Então, está faltando alguma coisa ali. A vigilância, está faltando um tempo com o filho. Porque hoje é muito fácil o pai, né? Preciso terminar meu trabalho, preciso fazer alguma coisa. Preciso descansar. Preciso descansar, quero assistir a novela. Toma aí, fica, né, brincando no celular. Sim. É muito mais fácil, né? Mas as consequências lá na frente, como que vão ser, né? Então, nós temos crianças sem limite, né? A criança que não ouve, aquela criança que não aceita, aquela criança que faz birra. E aí, quando ela começa a fazer birra, o que o pai faz? Então toma. Né? Então, essa é uma situação bem difícil. E aí, as questões das roupas que utilizam, né? Porque hoje nós vemos, claro, as meninas, elas querem imitar a mãe, mas existe todo entre o brincar
e o querer ser adulto, né, o adultizar, existe uma grande diferença. Normal e legal que a criança pegue ali o sapato da mãe e brinque com o sapato da mãe, ou as ferramentas do pai e brinque com as ferramentas do pai, isso está dentro de um padrão de normalidade. Mas a partir do momento que essa criança, ela se vê dentro de um local onde até os pais obrigam que elas se vistam de tal forma, ou que elas falem de alguma outra forma, gírias, né? Ou, por exemplo, os xingamentos, que quando é criança, ai, que bonitinho, né? Sim. E depois, quando é adulto, começa a apanhar porque tá falando, alguma coisa está errada, né? Então, tudo que a gente vê de excesso precisa ser notado. Aquela criança que está há muito tempo no celular, aquela criança que está engordando ou que está emagrecendo demais, que chora sem motivo, né? Aquela criança que não quer ir para a escola ou que vai para a escola e não quer voltar para casa. Tudo isso a gente deve ser observado. Os professores, eles têm um papel fundamental dentro da nossa rede de proteção. Eles são os primeiros, né, Fernanda, que diagnosticam, que veem isso e veem que está acontecendo alguma coisa errada. Eles são os primeiros, sempre. Porque, às vezes, os professores estão mais atentos aos nossos filhos do que nós, enquanto pais. É interessante falar isso, Valéria, porque quando eu trabalhei eu não me lembro o ano agora, mas eu trabalhava num projeto social e que tinha uma aluna que ela ia com a roupa muito curta. E a gente não permitia. No projeto, a gente não permitia. Projeto social é pra isso, né? Pra você, você traz, era música ali, mas pra você trabalhar todo o desenvolvimento da criança. E eu sempre falava pra ela, fulana, não pode vir com essa roupa curta, vir com o short muito curto. Fulana, não pode, fulano, não pode. Eu chamei a mãe dela pra conversar. Quando a mãe dela chegou, gente, eu fiquei com vergonha. Mas tive que falar, falei pra ela, porque o que a menina, ela ficava até constrangida, eu entendi depois que ela ficava constrangida porque ela não tinha outras roupas. E aí, talvez o maior problema das crianças, porque os pais que compram as roupas. Sim. A criança, ela não foi lá na loja de que, eu quero esse short, eu quero essa saia. Com a gente na nossa não, época pelo menos não na minha era época assim, não era assim não, gente. Mas Mas se você analisar, não tô falando de adolescente. Adolescente geralmente vai com os pais, sim. mas criança mesmo, quem compra roupa são os pais. São os pais. Criança não escolhe, criança mesmo, vamos colocar até os, Não deveria. até os 10 anos de idade, 12 anos de idade, a criança, ela não vai numa loja escolher uma roupa. Uma ou outra, mas quem vai comprar as roupas são os pais. Então, quem coloca essa roupa menor na criança e que sexualiza a criança são os próprios pais. E aí gera um outro debate, porque adultização. Será que a adultização é da criança ou a adultização não começa com os pais? Com certeza, né? Com certeza com os pais. Porque, na minha dúvida, sim, ao meu ver, se a gente analisar por essa perspectiva, começa em casa com os pais. Não sei se vocês podem falar um pouquinho sobre isso, se vocês têm contato com esse tipo de criança também, porque a assistente social também comparece na casa das crianças para verificar. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, sobre esse dever dos pais de pensar antes de comprar uma roupa, de colocar uma música, um funk que sexualiza o tempo inteiro para a criança, depois essa criança é normal ela assistir no celular dela, né? E o pai que coloca uma roupa na criança ali, às vezes não pensa na malícia do olhar do outro. Exatamente. Uma das atuações que nós temos dentro do fórum são os nossos estudos psicossociais. A visita domiciliar é um dos instrumentos que a gente utiliza, né? O assistente social, ele vem com esse instrumental técnico, que é a visita, muito antes, né? Não para você investigar, nem fiscalizar, né? Mas é onde você conhece um contexto global, social, familiar, socioeconômica daquela vida, para você entender o que está acontecendo com aquela demanda que chegou para um atendimento. E você consegue entender a cultura, né? A questão ali da responsabilidade com quem mora, ou é pai, ou é sua mãe, ou são avós, ou são irmãos mais velhos que são os responsáveis, ou a guarda está com tios. Como que é a vivência do dia a dia? Se para eles é normal algo ali, um ambiente com bebida alcoólica, com roupas que não condiz com uma idade infantil e que podem trazer essas consequências da sexualização, é um olhar que para eles isso não vai ter essa prioridade. Profissionais vão vir com esse olhar para orientar.
Então, o papel nosso é orientativo, sim. A gente não tem como obrigar e falar, olha, pai, não é assim. Não tem Né? como, Muitas vezes falam assim, É. vocês querem ensinar a criar meus filhos? Não, nós estamos aqui com uma função orientativa, né? Devido a essa demanda que E chegou. tem isso, então? Sim. Tem isso de A- vocês né? querem ensinar a gente? Sim, acontece muito isso. Caramba. Né? Não, mas o que tem uma roupa? Então, assim, a gente vê que os exemplos vêm de casa. Isso a gente aprende, né, muito antes. A nossa referência é essa base do exemplo vem de casa. Porém, muitas crianças e adolescentes têm um histórico que não existem referências e bases familiares. Então, elas vivem em outros contextos que isso vai ter que ser reconstruído com o tempo. Por isso que é importante que a gente exalta muito essa articulação da rede de proteção para N equipes dentro de um acompanhamento familiar. Que entra a educação, a assistência social, a saúde, a equipe do juízo, quando é acionada, né? O projeto social onde essa criança pertence, afinal, é uma criança ou adolescente que é do município. E aquele município tem que estar ali pronto para um atendimento de tudo que ela precisar. Mas por causa de uma roupa curta, precisou de um acompanhamento todo? Só que isso ali, às vezes, é só algo que por trás existe mais situações dentro daquela família. Uma sexualização, né? De um olhar de outra pessoa, ou não. Um olhar de dentro de casa, de um vizinho, do melhor amigo. Ah, mas ele não ia fazer nada com ela. Ou ele não faz nada porque ele vive aqui. Mas o olhar dele perverso, né? Na vida inocente de uma criança, levou ele a cometer um crime. Um abuso, um assédio. Que é isso que a gente, né, recebe dentro lá do fórum, assim, rotineiramente. Sim. Que é os casos que a gente vê. E Ah, que- mas é um amigo de dentro de casa. E que os casos que a gente atende, a grande maioria, acho que mais de 90% dos casos que a gente atende, os abusos acontecem dentro de casa. São intrafamiliares, né? São poucos os casos, muito difíceis, os casos que a gente pega de uma adolescente ou de uma criança que estava voltando da escola e foi abordada por São uma raros terceira, casos, né? muito raros, né? Então, assim, aquela pessoa que deveria proteger, que é a pessoa que a criança confia totalmente, ela é o abusador. E aí, como fica a questão psicológica dessa criança? A Confiança. pessoa que eu confiei, a pessoa, né, que estava aqui para me proteger, olha como fica o abalo dessa criança. Porque ela se sente violada, mas, por outro lado, ela ama aquela pessoa. E muitas vezes a gente ouve aquela criança dizer que eu amo meu pai mesmo que ele tenha feito, Sim. né? Porque existe ali também, existe o que aconteceu de ruim, mas existem coisas boas também, Sim. né? Então, aquela criança fica ali totalmente à mercê e sem saber o que fazer. E aí, depois, ela procura ainda pessoas que acabam sendo o perfil parecido Nossa. com esse pai, né? Que são pessoas que Caramba. vão São acabar... abusadores também. que são abusadores ou que vão acabar batendo nela, cometendo violências domésticas, né? E ela acaba aceitando, né? Porque já aceitou lá atrás. Aprendeu né? que era normal, Que né? estava tudo bem, né? E aí ela acaba ainda reproduzindo isso mais lá na frente. Lá na frente ainda acontece esses ciclos de violência, Sim. né? Então, é algo que precisa ser tratado, mas que às vezes a gente pega adolescentes que estão com 17, que vão completar 18 anos e que agora que elas têm coragem de falar de uma situação que aconteceu quando elas tinham 5. Ou de anos que ficam vem convivendo acontecendo, com né? violência, acontecendo. né? Eu lembro muito de casos, porque de crianças mesmo, que falar que tinha medo de falar. E outros casos de mães que a pessoa de confiança, de mãe não acreditar. Que era o padrasto que estava fazendo alguma coisa, que era o pai que estava fazendo alguma coisa, como se fosse algo para porque Estragar a relação do casal, né? Isso. E isso é muito perigoso, porque uma criança, ela não se a mãe não confiar, se ela não puder confiar na mãe, ela vai confiar em quem? Como que ela vai falar com o professor da escola? E se esse professor falar para meus amiguinhos? E se meus amigos espalhar para todo mundo? Mas é aí que nós temos a questão da rede de proteção, onde a gente percebe que justamente dentro da escola, as crianças têm muito mais confiança de falar para a professora do que contar para a mãe. Caramba. E às vezes olha a aí a importância mãe, do professor, quando né? é chamada na escola,
ela fala que é mentira, né? Ela fala que tá inventando, é porque eu não deixo ela sair, é porque eu não deixei fazer tal coisa, né? Então, às vezes, inventa algumas situações ali para colocar a culpa ainda na criança ou no adolescente. Ainda eles sentem ainda que eles são culpados da situação. Sim, é isso, essa palavra, se sentir culpado. Sim. E E eles não são culpados de nada. E isso a gente tem que ressaltar muito aqui. Não é a questão da roupa da criança, é o olhar do outro, né? A perversidade, né, doentio daquela pessoa que vai olhar para aquela criança e vê-la de uma outra forma. A inocência dela ali ultrapassa. E é o que chama a atenção para ele, aquela questão infantil. Mas ele não quer ver isso. É doentio, né? É algo doentio. E a gente entende que, às vezes, acontece dentro de casa, sim. A criança e o adolescente não têm com quem confiar, porque ele acaba sendo, né, explorado e vendido por troca de alimento, de R$100, de R$70, né? De oportunidades, né? Vou usar essa palavra, mas não é. Que às vezes a família fala, você perdeu uma oportunidade na sua vida de melhorar a sua vida. Caramba. Né? E isso é doentio, né? Isso é um crime. Não, mas é dentro de casa. Ele não fez nada, ele quer ajudar. E aí essa criança chega para nós, dentro de depoimento, e fala, mas eu contei para minha mãe mais de uma vez. Nossa. E ela não confiou em mim. Ela não fez nada. Caramba. E isso, essa menina já tá com 15 anos, mutilada, Meu lesionada, Deus, que precisa de um acompanhamento da rede de saúde mental. Caramba. Essas crianças que elas chegam a denunciar, às vezes até chega num professor e fala, elas são encaminhadas para algum lugar para serem tiradas desse ambiente de abuso? O que é feito a partir da denúncia? Sim, a partir da denúncia, a primeira coisa é afastar do abusador. Quando a gente percebe que, às vezes, a mãe está sendo condizente com essa situação, às vezes é importante afastar até mesmo da mãe. Por quê? Porque aquela criança, ela pode ser manipulada de alguma forma por essa mãe, né? Para que ela reverta, né? Para que ela volte atrás no que ela falou inicialmente. Então, às vezes, nós precisamos pedir até o afastamento ali, né, do lar. Às vezes, a criança tem que ir para casa da criança ou para casa do adolescente, né, dependendo da idade, ou ir para alguém da família. Sempre antes de uma criança ou um adolescente ir para uma instituição, primeiro se busca a família, né, extensa, para depois a gente buscar outros meios. Mas, de preferencial, que se fique sempre junto com a família, desde que ela não vá se sentir ameaçada, né, por estar ali no seio familiar. Então, a gente faz esse distanciamento, né, primeiro da criança ou do adolescente, e ele é imediatamente encaminhado para a rede de proteção que nós temos, né, com os atendimentos psicológicos, daí com um acompanhamento social, né, a escola, a gente aciona a escola também para estar ali verificando como que está o comportamento, né, como que está o andar em relação às questões escolares dessa criança, porque isso também é muito atingido, essas questões muito, cognitivas são muito afetadas, né, então a gente às vezes precisa estar encaminhando essa criança ou esse adolescente para ele fazer um acompanhamento escolar também, né, enfim. Então, a gente tem uma rede de proteção onde a gente faz todos os encaminhamentos necessários. E todos os encaminhamentos que nós fazemos são da rede pública, né? Os municípios, eles têm os CRAS, tem o CREAS, né? Que faz o atendimento de vítimas de violência. Tem o CAPS. Hoje, em Tangará, nós temos o CAPS adulto, temos o CAPS infantil. E isso foi um avanço muito grande de ter o CAPS infantil por causa da enorme demanda de crianças que nós temos nessa situação. Então, é uma fila de espera, né, dos profissionais do CAPS infantil muito grande, né? E a gente sabe que é algo que cada vez, né, vai aumentando e que a gente não sabe onde que vai chegar essa situação. Então, identifiquei que está acontecendo algum abuso. Os pais, os educadores, eles chegam em quem primeiro? Qual que é o órgão responsável? Dentro do município hoje, Tangará da Serra, tem o protocolo construído, né? Que é o protocolo de vítimas e testemunhas de violência. Tudo isso que a Valéria colocou, ele foi construído, né? Por um comitê, por um conjunto de profissionais articulados da rede do município de Tangará, né? Porque a lei da escuta especializada,
ela está ali para colocar para os municípios que precisam se articular e priorizar, né, esse atendimento, né, de crianças e adolescentes, testemunhas ou vítimas de violência. Então, ele foi construído ao longo do tempo e formalizou. Ele tipificou as violências dentro, né, também dos seus serviços, o que tem dentro do município. Assistência social, saúde, educação, judiciário, Ministério Público, Defensoria, polícia. Um fluxo. Cada situação ali vai entender o fluxo para fazer o seu encaminhamento. Hoje, as escolas, né, é um grande apoio. E é onde teve capacitações para os professores, N outros profissionais dentro da unidade escolar, porque é onde eles passam a maior parte do tempo deles. E eles conseguem identificar ali algo que está acontecendo que vai desvelando uma possível violência. E aí a escola tem uma ficha de notificação. Isso foi um protocolo que foi colocado para o município de Tangará da Serra, aprovado, né, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi publicizado para a população como utilizar essa ficha. É uma ficha de notificação. Então, existe. As escolas municipais, as escolas estaduais foram orientadas e capacitadas para preencher aquela ficha no momento de uma revelação. Ela não vai investigar, não vai questionar aquela criança ou adolescente. Ela vai preencher dados formais e encaminhada para o Conselho Tutelar, respondendo a sua pergunta. Sigilosamente, por um e-mail, e ele vai tomar as providências cabíveis, o que compete o Conselho Tutelar. Então, ele vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia e de lá vai instaurar um processo. Por que é o Conselho que faz o boletim de ocorrência? Porque é o que a gente já falou. Ali, muitas vezes, né, o pedófilo, o criminoso está dentro de casa. E dali da escola, às vezes, ela não volta mais para casa. Né? Naquele acolhimento que a escola fez, que acionou o Conselho Tutelar, identificou uma situação de emergência, ela não retorna. Vai identificar uma família extensa dessa criança ou adolescente que possa acolher nesse momento. Mas que também não seja alguém vinculado àquela situação que ela vivenciou. A extremidade da situação, o último caso, sim, é o afastamento para um acolhimento, que é a instituição do acolhimento, que hoje Tangará da Serra também está estruturada com as unidades de acolhimento, nessas extremas situações, né, no afastamento e proteção dessa criança, desse adolescente imediato. Mas, por exemplo, uma cidade que não tem esse protocolo, como que é feito, então? Eu posso estar fazendo uma denúncia através do Disque 100, que é um número nacional. Essa denúncia feita no Disque 100, ela é uma denúncia anônima e ela vai para a delegacia. Né? Lá na delegacia, então, eles começam a fazer essa investigação. Essa denúncia também vai para o Ministério Público e ela também vai para o CREAS, que é o órgão de proteção da assistência social, né? Que ele faz o atendimento às vítimas de violência. Então, e o Conselho Tutelar, né? Então, eles fazem essa triagem, eles vão em busca dessas informações para saber o que está acontecendo. Né? Então, às vezes, se a criança né, verbalizou na escola, foi feita uma escuta especializada dentro da escola, né? Eles chamam o Conselho Tutelar, passam para o Conselho Tutelar, porque às vezes, se passar para a mãe não vai fazer o boletim de ocorrência. Realmente. Então, por isso, nós atuamos dessa forma, de acionar o Conselho Tutelar para que eles tenham conhecimento. Agora, se a criança falou, não, eu nunca contei para ninguém, aí sim, né, o Conselho Tutelar informa os pais, informa a mãe, né, ou seja lá quem está fazendo o papel de cuidador da criança, é informado para que, às vezes, aquela própria família vá fazer o boletim de ocorrência. E também dentro de casa, quando a mãe percebe alguma situação, né, ou a criança verbaliza para a própria mãe, ou a tia, alguém, essa pessoa pode ir direto na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Por isso que a gente conversa muito enquanto profissional, que nós, enquanto estamos ali nessa atuação de ponta, o olhar sensível para algumas questões que nos chamam a atenção. Por exemplo, aquela criança que repetitivamente está apresentando situações na escola de baixo rendimento, igual foi pontuado, não está vindo, às vezes, higienizada, sem alimentar, agressividade, isolada,
não querendo participar com grupos de amigos, algo ali está acontecendo. Mas se não houver o olhar daquele profissional, não falo só do profissional de sala de aula, né? Quando a gente fala de unidade escolar, é tudo. Desde a pessoa que recepciona no portão, a senhora que faz o lanche na cantina. Então, todos eles foram orientados ali, né, dentro do município de Tangará da Serra, para se preocupar com questões assim. E não deixar de denunciar. Ah, mas então toda a situação a gente vai ter que denunciar? Se você entender que precisa, sim. Não omita algo, né? Então, a gente fala, vamos pecar pelo excesso. Sim. Né? Pode não ser nada, a gente fala, mas isso lá na frente, quem vai investigar não compete à escola. Né? Então, faça a sua parte. A mesma coisa quando a gente percebe o olhar da saúde, que também é muito importante falar. Né? As unidades de saúde, os pronto-socorro, a situação de emergência, quando aquela mãe, aquela criança, ou um responsável leva aquela criança para uma emergência com um machucado, com choro excessivo, com assaduras, né? Vou usar esse nome. Algo que, dependendo daquele olhar, de uma investigação, pode ser algo sim. Mas tudo isso, então toda vez vai acontecer que pode ser um abuso? Não. Mas se não tiver sempre um profissional que se preocupe, pode ser que passe batido. Sim. Então, assim, é importante todos terem conhecimento do protocolo, né? De como os sinais podem serem apresentados. Se não querem fazer a denúncia para o Conselho Tutelar e não querem, né, se expor. Mas eu vou me expor. O Disque 100, como ela colocou. E situações graves de flagrante é o 190, que a gente orienta, né? Não deixe passar. Então, isso não é só para profissionais da rede, mas nós, enquanto munícipes, né, dentro ali de uma sociedade, que somos responsáveis também. Em caso de um vizinho, por exemplo, percebeu algo, seria o Disque 100 ou já para a polícia? Qual seria? Pode, né? Porque muitas vezes não quer falar com a polícia, porque senão vai ter que ser testemunha e tudo mais. Sim, as pessoas têm medo disso também, de uma tem represália, né? muito essa questão das pessoas terem medo de fazer a denúncia. Às vezes, até mesmo dentro da escola, a gente sabe, né? Porque os professores às vezes falam, mas eu vou ter que continuar aqui lidando com essas situações, a mãe vai vir me ameaçar, o pai vai vir me ameaçar, tal. A gente entende tudo isso. E é por isso que tem o Disque 100. Então, a melhor forma de denúncia é o Disque 100. O que você precisa ter? O endereço dessa criança. Às vezes você não precisa saber o nome completo da criança, mas tendo o endereço, saber onde localizar, né? Que eu tenho que fazer uma denúncia, eu tenho que saber onde nós vamos localizar essa criança. Então, é importante, né, que tenha pelo menos os dados ali do local onde essa criança vai ser localizada, né, para que ela possa estar falando. E nós temos, sim, situações que são pessoas terceiros que fazem a denúncia, às vezes vão até a escola, né, ou até mesmo direto no conselho tutelar, né, mesmo sem que o conselho identifique, né, mas fala, veio aqui, daí o conselho vai lá e faz o boletim de ocorrência, né, então pode ser feito dessa forma, sim. Não sei se chegou, provavelmente acredito que não tenha chegado casos para vocês nesse modelo de adultização, porque é um modelo novo de internet, de exploração de crianças. A gente viu um caso da Larissa Manoela, né, meu amor? Sim. Que acabou sendo um caso de exploração, porque os pais pegavam o dinheiro dela, ela trabalhava e tudo mais. Só que hoje o que a gente está vendo com o vídeo do Felca é que a exploração sexual, da imagem, Sim. né? Porque é a sexualização da criança. É a sexualização da criança, mesmo com roupas curtas e tudo mais. Não sei se chegou algo para vocês nesse sentido. Se chegou, se vocês puderem falar alguma coisa. Porque, pelo que eu vi, tem muita gente querendo fazer lei agora. Vamos propor um projeto de lei para isso, um projeto de lei. Vamos regulamentar as redes sociais e assim por diante. Mas eu não sei até agora qual que seria a melhor maneira, porque, igual você falou, que já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais. E será que ele é suficiente, não é suficiente? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Deveria ser suficiente, né? Acho que a gente já tem o estatuto, né? Já tem 35 anos, o estatuto completou esse ano 35 anos, né? Que vem sendo utilizado e que ele é muito bem embasado, né? Mas nós temos também nós temos o Código Penal, né? Então, assim, se precisa ter mais leis, bom, se for para benefício, ótimo, que bom, né? Que tenha, né? Mas, assim, já tivemos, sim,
essas situações, né? De erotização, de venda de vídeos, né? De venda de fotos, né? De várias... Utilizar as plataformas, né, digitais para expor criança e adolescente, né? E isso a gente ouve muito, né? E a gente sabe que existe um trabalho por trás todo investigativo ali que consegue encontrar IDs, né, que falam de computador, quem que postou, as conversas, né? Então isso, o trabalho da Polícia Civil, né, ela consegue ter um trabalho investigativo muito bem, onde a gente sabe, né, dos feedbacks que a gente recebe. Né? A gente fala, a internet é terra sem lei, mas quando você se fala de criança, quem que é o responsável? Sim. Uma criança, por exemplo, de 4 anos, ela não vai vai numa loja sozinha e comprar um telefone. É igual a gente falou da roupa. Nem mesmo criar uma conta, né? Alguém sempre vai estar atrás dessa criança. Né? E sempre é um adulto. E é esse que é o adulto que vão ser os responsáveis. Porque eles também vão ser responsáveis e punidos perante a lei, se sim concretizado que eles estão utilizando, né, dessa forma para monetizar, para explorar, para incentivar, né, que se sensualize, que aquilo repercute de uma forma para eles monetária, mas para aquela criança ali, ela tá achando que tudo é uma brincadeira. Às vezes, né, fala de uma forma inocente. Né? Todo mundo vê fotos, né, de pessoas, de crianças, de conhecidos na internet. Mas é o que a gente falou. Para o nosso olhar, é um olhar inocente. Porém, para quem está ali, né, 24 horas, camuflado, né, com códigos na internet, só fazendo aquilo o dia inteiro, né, uma simples foto que tá uma família num parque, numa praia, ali já gera um desejo sexual na mente doentia de alguém. Né? Então, assim, vamos ter que acabar, então. Ninguém vai postar mais nada no mundo? Será que isso é a lei que vai vir, né, dos deputados? Não sabemos. É isso que... Quem vai gerir isso? Né? Isso que está se discutindo muito, né? Agora, com esses vídeos que estão viralizando, falando sobre o tema, as pessoas falam, não, vamos regulamentar as redes sociais porque isso é o que vai resolver os problemas. Mas, na verdade, não é. É algo muito cultural, porque vem acontecendo há muitos anos. Eu acabei de pesquisar aqui, no Brasil, para você ter uma conta no Instagram, no mínimo 16 anos. Ou seja, uma criança não vai ter nunca uma rede social. Alguém organiza essa Alguém conta. tem que criar essa rede social para essa criança, um maior de idade. Porque aqui consta que 16 anos, no resto do mundo, salvo engano, é 13 anos. Mas no Brasil foi regulamentado para 16 anos uma criança, um adolescente já, que ter uma rede social. Então, assim... Quem consegue, então, mente, né, os dados ali, Então, se a gente for falar assim, eu dou a regulamentação, entre mais, por quê? Sendo que a criança não consegue criar uma rede social. Sendo que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que tem o Código Penal e assim por diante, né? Eu acho que às vezes os ânimos ficam aflorados, mas como você falou, né, Valéria? Se for algo para o bem, né, com certeza se vem a agregar. Mas se a gente vê... Só analisar por isso aqui. Uma criança não pode ter uma rede social. Então, já não teria essa sexualização, por exemplo, da Camilinha lá. Eu acho que ela tá com 17 agora, pelo que eu vi. Ela tá com 17, Então, quantos anos não vem explorando a imagem dessa menina? Ela poderia, simplesmente, a partir do ano passado, que ela poderia explorar a rede social dela. Não, até então foi criado por alguém, um maior de idade, né? Sim. Desde os 11 anos ela é explorada. Hoje se fala no nome dela. Mas existem outras, né? Existem milhares de Infelizmente, Camilinhas, por aí. E que passaram por isso, né? Que viram a sua infância sendo roubada, de alguma forma, exploradas. E que vão entender isso numa fase já... Igual a Valéria colocou, de adolescente, onde ela tá ali com seus sofrimentos psíquicos, emocionais, né? Não ter condições de se socializar, nem se relacionar, principalmente com uma outra pessoa, por entender que tudo que pode acontecer ali é que ela pode ser usada novamente ou violentada de alguma forma. Então, quando a gente fala de exploração, desse incentivo, vem muitas outras questões por trás disso, né? Hoje, essa temática... que esse influenciador colocou na mídia. Ele jogou ali o que todo mundo já sabia. Igual foi falado, o ECA está muito bem descrito. E se você colocar hoje na internet, um Google, você coloca exploração sexual. Está em todos os lugares. A Ilha do Marajó, né, que não é falada. Teve um filme, né, nacional muito interessante que chama Manas, né, que eu indico, que fala muito isso. E é uma questão cultural ali, econômica. Sim. Eles se utilizam dessas meninas,
né, para explorar sexualmente, porque é para elas fazer uma fuga. Mas Sim. será que essa é a verdadeira fuga? Não, tem alguém por trás, né, Sim. daquilo. E ele traz questões que é dentro de casa. Então, enquanto houver adultos, né, querendo procurar essas questões sobre criança e adolescente, ver essa inocência dela exposta, ele tá tudo certo. E enquanto ele não for penalizado, Sim. responder criminalmente, será que vai ter pena suficiente, né, para todos esses pedófilos, né? Para onde que eles vão? Sim. Né? Vai ter realmente criminalização, vai ter penitenciária, eles vão ser realmente culpabilizados. E os pais? E se os Sim. pais foram culpabilizados, para onde que vão, então, essas crianças depois? Sim. Então, não adianta querer só fazer uma lei neste momento e derrubar De um lado uma é rede alguém social. vendendo e É. outro consumindo. Mesma coisa de droga. Exato. Se tem, gente, se tem Retroalimenta, usuário, se tem usuário é porque tem quem vende. Se só tem quem vende porque tem usuário. Se chegar numa cidade e não tiver mais nem usuário, não vai ter traficante na cidade. É a mesma coisa do... A partir do momento que ela está sendo explorada, que você colocou, da Larissa Manoela, a questão de um talento dela, aí vem a questão de uma roupa, de uma maquiagem, Sim. né? Que ela tem um produto. Ela virou um produto, Sim. né? Então, hoje, a criança, infelizmente, nesse olhar, né, monetário que essas pessoas procuram, ela é um produto. E criança não é um produto, ela é um sujeito de direito. Ela Sim. tá ali, né, garantido, o direito de conviver socialmente, o direito de um lar saudável, saúde, educação, né, de alimentação, e de educação, de tudo que ela precisar dentro do ECA. Sim. E tá muito lá. O dever é da família, do Estado e da sociedade. Sim. E a gente tem anualmente ali um mês, que acho que é o mês de maio, né? Que é o mês de conscientização da Sim. exploração infantil. Uhum. Vocês trabalham nesse mês com campanhas públicas ali em escolas ou em outros lugares para conscientizar as crianças e as famílias desses abusos? Sim, o dia 18 de maio, ele é um dia nacional, né, alusivo, de combate à exploração sexual. E, por incrível que pareça, ou não, mas é o mês que nós mais temos atendimentos. Uau. É o mês que explode a quantidade de denúncias Nossa. de crianças que verbalizam o que está acontecendo. Então, no mês de maio, né, a sociedade, a gente ali se mobiliza, as redes de proteção se mobilizam em todos os estados, no Brasil inteiro, a gente, né, vê a força da campanha do 18 de maio. Caramba, que legal. Né? Então, isso é algo assim, só que a gente não pode só deixar em maio, Sim. Exato. né? Nós precisamos disso o ano inteiro, ano o inteiro. tempo inteiro, né? Mas o que acontece? Quando nós temos a campanha do 18 de maio, é o momento que o pessoal fala mais a respeito. É como nós temos agora em setembro amarelo, Sim. fala-se mais das questões de suicídio, Sim. né? Mas nessa questão do 18 de maio, então, os professores trabalham a temática, né? Os CRAS, o CREAS, o Poder Judiciário, né? Então, nós trabalhamos mais o tema. E é onde a gente percebe que as crianças... É como se fosse aquele despertar. É aquele feeling de perceber que, opa, isso está errado, o que está acontecendo comigo. Nossa, eu passei por isso e eu não sabia. E nós ouvimos muito isso. As crianças Caramba, que dizerem, legal. eu não sabia. É que como eles estão dentro de casa, com pessoas que confiam, eles demoram a identificar que eles estão sofrendo algum tipo de abuso. Exatamente. Né? Então, assim, ali no 18 de maio, trabalha-se, né, com todas desde as crianças até os adolescentes, então, de formas didáticas diferentes, cada um dentro da sua idade, da sua esfera de aprendizado. Então, ali a gente consegue falar para eles o que é o abuso sexual, como acontece, trazer para os professores quais os sinais, né, que podem ser percebidos, para onde que deve ser encaminhado, como é feita a denúncia, né, e mostrar ali para os alunos também, principalmente para as crianças, que nós temos pessoas que a gente pode sim confiar, né? Então, que seja a tia da merenda, que seja a tia do portão, né? Ou o diretor, que seja alguém ali que vai acolher essa criança e ter sensibilidade de entender que está acontecendo alguma coisa e fazer a denúncia. Então, o mês de maio, ele é muito, muito importante para nós, né? Da rede, como um dos meses que mais
vem à tona os casos de abuso sexual. E quero saber como que funciona o dia a dia de vocês. Deve De ser trabalho. de trabalho, assim, lidando No com isso, no fazendo fórum. visitas. É um trabalho árduo, porém eu não me canso, né? Porque a gente consegue ver resultados durante um acompanhamento familiar que conseguiu dar certo, né? Aquela criança que a gente atendeu, aquele adolescente, hoje ele está protegido, está sendo assistido, né? De forma integral, no que dentro do município consegue ofertar. Aquela pessoa foi responsabilizada, né? Está respondendo criminalmente e ela se sentiu, né? Naquele momento, às vezes ali foi onde eu encontrei pessoas que eu confiei e que realmente me ajudaram. Então, em alguns momentos onde a gente atende na sala de depoimento, depois que acaba, a gente acaba conversando com eles ali sobre outras questões. Então, eu ouvi alguns relatos que falam: será que agora vai dar certo? Será que agora vai dar certo, tia? Né? Porque aqui eu tô falando para vocês para ver se resolve isso. Então, a gente consegue, depois lá na frente, enxergar que ela tá conseguindo caminhar, né? Que ela entendeu o que ela passou, infelizmente, conseguiu denunciar depois de algum tempo, né? Porque ouviu numa palestra na escola, numa roda de conversa, ela se identificou e falou: pera, eu sou uma vítima, eu fui uma vítima e até agora ninguém fez nada, mas eu vou denunciar. Então, a gente consegue, às vezes, chegar em casa, parar de pensar um pouquinho, né? Mas a nossa cabeça, ela não para. Porque, às vezes, a gente discute: e será que aquele caso, assim, como é que tá? Será que a gente, né, dá um alô lá para aquela família para saber como que tá a vida dessa criança, dessa adolescente? A gente conversa entre profissionais da rede sobre acompanhamento. Mas a gente não consegue se desligar. Quem trabalha nessa questão da infância, eu acredito que não consegue se desligar quando você entende, né, que precisa proteger, que você precisa cuidar. Então, cada vez mais a gente está aqui, vendo situações na internet, buscando literaturas, referências, vídeos, falando: você viu isso aqui, você viu isso aqui. E a gente fica discutindo o caso, tipo, sábado, domingo à noite, em vez de estar, às vezes, fazendo algo, né, pessoal. Porque nos chama a atenção. Sim. Né? E nós não atendemos somente os casos, né, das questões de violência de criança e adolescente. Nós atendemos também os casos de alienação parental, nós atendemos situações, né, em casos de idosos, né, guarda, né? Então, assim, a esfera civil tem uma gama imensa de processos, né? Hoje nós estamos somente na vara civil, né, que é a segunda vara, que deveria ser somente família, né? Sim. A gente deveria estar somente com família, mas nós acabamos, né, atendendo as outras varas cíveis também. Então, são muitos processos, muitos. A família engloba tudo, né? Tudo. Sim. E é caótico, né? E a gente a gente vê mais casos de sexualização de meninas, né? A gente não vê muito se falar em adultização de menino, mas me veio à memória agora... Sexualização, né? Adultização. Vou falar da adultização e depois sexualização. A sexualização, ela é menor porque eu vejo que... Eu acredito que seja menor, mas eu vou falar da adultização. Tem um menino que chamava Boca de 09. Era um menino também que ele era explorado. Ele tinha, não me lembro quantos anos, agora ele tá com 17 anos. Mas também tinha um rapaz, agora que me veio à memória, que ele pegava a imagem desse menino também, porque ele era totalmente inconsequente. Pelo que vocês veem, existem menos meninos, mas ainda existe a parte da adultização e sexualização de meninos também, né? Sim, nós temos, sim, muitos adolescentes que passam por essas situações, né? São um número menor realmente, mas eu acredito até mesmo que pela questão da vergonha. É Entendi. muito mais difícil para um adolescente falar que passou por uma situação de abuso, né, por uma situação constrangedora, do que uma menina. Ah, sim. Né? Então, até quando nós fazemos, né, os depoimentos dos meninos, a gente sente isso, a dificuldade deles estarem falando, né, a questão de que foi abusado ou que tirou uma foto. A gente tem muita questão de meninos que acabam tirando fotos, né, mais sensuais ou nus e depois vaza na internet, vaza em grupos, né? Então, eles se sentem muito constrangidos. Então, eu acredito que seja mais por essa questão da dificuldade deles realmente trazerem isso à tona, né? Do que
por falta de que não aconteça. Eu acho que acontece muito entre os meninos, sim. Né? E acredito que a questão da adultização deles acaba percorrendo mais para as questões de atos infracionais, né, Fernanda? Sim. A gente tem muito mais verdade. meninos, né, Cometendo crimes, né? em Verdade. conflito com a lei do que nós temos meninas. Mas não é cometendo crime, gente. Acabei de errar aqui, ó. Fui corrigido já. Em conflito com a lei, isso Conflito mesmo. com a lei, né? São adolescentes em conflito com a lei Uhum. que acabam cometendo os atos infracionais equiparados ao Uhum. crime, né? Mas nós temos, então, muito mais meninos Ah, do que verdade. meninas. Uhum. Então, às vezes, a exploração deles acabam sendo para esse outro lado. É. Daí acabam sendo, segundo o promotor de justiça, requisitados pelo tráfico, né? Pelos traficantes. Utilizados, Abraçados, né? né? Sim. Infelizmente. Porque a ideia, a menina, muitas vezes, ela quer se mostrar, né? Ela quer ser uma adulta, ela quer ser uma mulher. Atenção. O menino já não, o menino quer ter dinheiro. E Ele poder. quer, Poder. Isso, ele quer ter Exato. poder. E daí, às vezes, ele vai pro crime, porque no crime oferecem pra ele que ele vai ter poder, que ele vai ter dinheiro e assim Exatamente. por diante, né? E o que a gente pode fazer para proteger essas crianças e esses adolescentes contra essa sexualização aí e os abusos? Hoje, a questão dessa proteção é a denúncia, né? É não esperar acontecer de novo. Ou não ouvir, né? O que a gente, né, hoje encontra muito é que essa criança ela não foi ouvida no lugar onde realmente ela pertence, que é o ambiente onde ela vive, né? Independente do contexto familiar, ela não foi ouvida. Então, a denúncia de quem vai acolher ela, aonde for, se é a escola, se é a mãe de uma amiga, não ter medo de buscar os órgãos, que é a denúncia. É o Conselho Tutelar, é o Disque 100. E o trabalho de sensibilizar, né? Igual foi falado. É o ano inteiro demonstrar que a criança, ela é um sujeito de direito, Sim. né? Ela tem lei para proteger ela e tem lei para poder culpabilizar quem deve. Então, assim, com relação ao estatuto, ele está muito bem claro. Por isso que a gente preza. Ele está aqui, né? Por que precisa construir mais leis, se for necessário? Tudo bem, mas baseado nele. Antes dele veio a Constituição. Então, ele veio para poder garantir. Deveria? Não, porque a gente entende que todo mundo é sujeito de direito, merece respeito, dignidade humana, sem ser explorado, sem ser violentado, né? Sem viver em negligência. Mas quem deveria fazer isso? São os responsáveis. Então, a denúncia, ela pode partir de qualquer um, que entender que aquele sofrimento, né, aquele pedido de socorro, ele está vindo através de algum sinal. Né? Então, o caminho é a denúncia. É evitar, né, a questão hoje, que a gente está falando de mídia, essa exposição. Até quando expor, isso está sendo bom? Para quem está sendo bom, afinal? Expor aquela criança numa rede social, deixar ela próxima, às vezes, de uma pessoa que ela não quer. Ah, mas fica no colo, senta no colo do tio. E você vê muito que ela disso. está ali se segurando, ela está saindo de perto, se esquivando. Não, mas é porque ela é mal educada. Vem aqui cumprimentar esse tio, por favor. Cara, Então, verdade, esse isso é olhar muito normal, né? precisa Muito. ser mais atento. Tá? Então, a denúncia parte daí, que é o Disque 100, o 190, numa situação imediata mesmo de flagrante, né? E a busca do Conselho Tutelar. E conversar sobre isso. Conversar, Principalmente. né? Criança não namora, criança não beija na boca uma da outra, não senta no colo, né? Tem que ter muito cuidado sobre isso. A questão das vestimentas. Então, As hoje, músicas. os adultos precisam abrir a mente para entender até que ponto, né, a vida vale. A vida do meu filho vale até que ponto, né? Sim. E falar de sexualidade e sexualização são duas coisas diferentes, Sim. né? Eu entendo que as escolas deveriam, sim, ter o ensino para falar a respeito de sexualidade. Sim. Porque, assim, é nesse momento que a criança entende. Sim. Você falar, não é... Às vezes o pessoal fala, mas vai falar de sexo na escola. Não, não é isso. É ensinar o que é sexualidade e ensinar o que é sexualização, que são coisas completamente diferentes, né? A criança entender a respeito do corpo dela. Existe uma fase normal que da criança se tocar e se descobrir dentro de uma normalidade. Ok, tudo bem. Mas a gente precisa também ensinar para essa criança que existem partes do corpo dela que não podem ser tocadas.
E é nesse momento das campanhas que a gente faz isso. Sim, Porque não é conversado dentro de casa. Verdade. é verdade. Dentro É um de tema casa, difícil é- dos é- pais conversar, né? claro delicado. que A gente sim. nós não somos pais ainda, mas eu fico imaginando um dia que eu tiver Nossa. que ter essa conversa com os meus Sim. filhos. Às vezes você tem medo de ensinar, falar de um jeito errado, aí É. você evita falar pra, né, privar de Para não, alguma coisa. não abrir os olhos para algo que estava Mas você fechado. evitar falar faz com que essa criança esteja à mercê de outras pessoas, Sim, né? É verdade. é verdade. Quando a gente deixa de falar que aquilo ali não pode tocar no teu peito, não pode tocar no bumbum, né? Não pode deixar beijar na boca, né? De uma maneira que a criança entenda, Sim, claro, sim. né? Mas então, se você deixa de falar e alguém faz, ela vai achar que tá tudo bem. Nunca ninguém falou pra mim que era proibido, nunca ninguém falou pra mim que não tinha problema nenhum. Vamos supor que eu sou pai agora, qual seria a idade ideal para eu conversar sobre sexualidade? Já não vou falar sobre essas partes, ó, não pode deixar te tocar isso desde bebê ali, que Sim. começou a entender, eu acho que já deve ser falado, que não é para não deixar tocar. Mas qual seria o momento ideal para o pai chegar e começar uma introdução à sexualidade na vida do filho, De se uma vocês forma que puderem? não- Porque assim, vocês têm a noção que vocês trabalham com isso e vocês têm a noção, porque são mães também, não sei. A Valéria eu sei que é Sim. mãe. Mas qual que é a idade, assim, que você fala assim, ó, a partir dos 10 anos eu posso começar a falar, porque tem as fases da criança, do adolescente, do mais que eles entendem e tudo mais. Se vocês puderem dar um parâmetro para as pessoas que estão assistindo. Eu entendo que não tem uma idade, né? A partir do momento que a gente começa a falar com a criança do pode, do não pode, porque é no linguajar dela, né? Que cada criança tem o seu entendimento. Então, a gente pode estar falando a partir do momento que aquela criança também toque no assunto, né? Porque as entendi. crianças, elas têm curiosidade Tem. de saber, Sim. né? Então, Ainda mais com celulares agora, né? Com a Nossa. internet. exatamente, né? Então, você começar a introduzir essas questões, né? Falar, mostrar ali as partes do corpo. Nós temos tanta didática que pode ser feita com as crianças, com os adolescentes. E, inclusive, falar com os adolescentes a respeito das questões de usar camisinha, de se proteger, Sim. né? Da adolescente se cuidar para não engravidar, para não pegar uma doença. Então, Sim. isso tudo é importante, né? E que, às vezes, a gente também não ouviu falar, porque os pais também não queriam falar a respeito Sim. disso, Verdade. né? Lá atrás. E aí, a gente acabou tendo, né? Nós temos muitas pessoas da nossa idade que têm filhos, né? Que tiveram filhos mais jovens, porque também não ouviram falar, porque também os pais também não tiveram coragem de falar, Sim, né? realmente. Então, Isso hoje vai elas- depender da convivência, né, dentro de casa, da confiança, né? E como que foi essa descoberta, né? Porque a criança, ela tem a fase, ela vai olhar o corpo da mãe, do pai, e vai vir os questionamentos, Sim. né? O que que é isso? O que que é aquilo? E olha pro próprio corpinho, e aí olha, né? E vai falar, pera, tem alguma coisa errada. Sim. E aí, o casal, ou a mãe, ou o pai, vai entender da melhor forma, explicar de uma forma didática ou não. Né? Então, isso vai também entender se é um tabu ou não dentro da família, Sim. ou falar, não, a partir de tal idade a gente vai falar sobre isso. 10, 9 anos, porque dentro da escola pode ser que já houve algum assunto. Mas, como a gente está num mundo muito moderno, que hoje nós estamos aqui, amanhã pode aparecer outras questões já reveladoras na internet, tem que se adentrar a esse mundo moderno. Sim. Mas, assim, com cautela. Sim. Né? Então, tudo com cautela, eu acredito que deve ser conversado, sim, dentro de casa. E ser realista, né? Porque se você vai conversar com o filho, chega lá com uma dúvida, como que acontece como que o bebê vem ao mundo, né? Aí tem pai que fala cegonha. Tem pai que realmente não Semente, quer falar a realidade e inventa essas historinhas, Com né? certeza. E deve ter alguma literatura. Inclusive, depois eu vou dar uma deve ter, pesquisada com em certeza. literatura Pra para cada isso. fase. Deve ter livros explicando isso, para qual fase você deve conversar, o que deve ser conversado Sim. e como responder essas perguntas também. Hoje a gente tem muita informação, né? Exatamente. Antigamente, com Muito. nossos pais, que eles moravam no verdade. sítio e que não tinham acesso a nada. Hoje a gente tem muita informação. E No Google, a gente consegue muita Tudo. informação. E essa informação, ela vem e transforma ali dentro de casa. Com certeza. Sim. Se você não fala, se você não conversa, a informação vem de outra forma. Né? Por Exato. isso que a gente fala, hoje não tem regras, não tem lei que determina, né, uma plataforma. Hoje, falando de criança,
quem manda ali, não existe estatuto que vai coordenar ali uma postagem de Instagram, né? Eu não quero nem saber o que diz o estatuto da criança e do adolescente. Eu vou postar a foto do meu filho e tá tudo certo, Sim. né? Uhum. Pra Não, ele sim, tá sim, tudo sim. certo. Exatamente. Às vezes os pais não é, a intenção não é maliciosa, Uhum. a dos pais. Sim. Exatamente. Mas e a da outra pessoa que está lá? Exato. Do É outro um lado. cuidado que as pessoas devem começar a ter, que nunca tiveram, porque é aquela coisa assim, né? Você olha assim, não vai acontecer comigo, não. Nossa, sou pessoa de bem, eu jamais faria algo desse tipo. Não é porque você não faz algo desse que o tipo que outro Que não o vai outro fazer. não vai fazer. E Então, fora assim- os jogos, né? Que a gente não falou dos jogos hoje em dia, que Nossa. eles falam com pessoas do mundo inteiro Verdade. dentro de uma tela. Verdade. Esses Com as jogos mensagens online, né? subliminares que fazem essas crianças e adolescentes cometer situações de lesões, de autossuicídios, querendo ali cometer algo com o colega, de cumprir uma meta, né? Sim. De também ter mensagens ali subliminares com relação a imagens do próprio corpo, né? De seduzir aquela criança para poder pedir fotos e vídeos e entender que aquilo ali, não, eu tô jogando. E induz, eu lembro de um caso no Rio Grande do Sul de um garotinho que ele jogava um jogo específico de videogame, que era um jogo muito violento, com armas e tudo mais. O pai dele era policial, ele tinha arma e ele matou a família inteira. Sim. Então, assim, um jogo inocente que leva uma criança a fazer isso, imagina as outras coisas que não são faladas, né? Então, realmente, tomar muito cuidado, né? O Roblox, esses tempos atrás, ouvi dizer que as meninas estavam crianças se prostituindo dentro do Roblox. Era um jogo. É um Sim. jogo. É um jogo. É que um eu não sei como que é, mas eu ouvi essa notícia. Esse e aquele Free Fire, eu não sei se é assim Ah, que pronuncia, Free Fire. Uhum. que estão sendo comentados também para poder não que ser Caramba. derrubados, né? Porque é algo que vai ter Uhum. que vir a caminhar para isso, mas que tenha restrições, porque Uhum. já foi identificado questões ali dentro desses jogos, pessoas por trás com uma rede de aliciamento, Sim. Caramba, né? Então aí né? envolve tudo, Cara, né? não tem, Quando a gente fala. não tem lugar, né? É igual o pessoal fica fazer muita coisa, mas não tem lugar. A prevenção em casa com os pais é o melhor Não remédio. É o melhor temos como remédio. fugir hoje Não da tem. era digital. É, Mas quem informação dá pros o seus filhos. poder para uma criança hoje é o adulto. Sim. E é isso que tem que refletir. E a gente estava falando assim que a internet é uma terra sem lei, é uma terra sem lei. Hoje existem políticas dentro da plataforma que, É isso mesmo. que não permitem você postar certos tipos de conteúdo. Então, por exemplo, cabe ao usuário que está vendo aquilo ali, vendo que é um conteúdo que vai prejudicar a criança ou que achou realmente exagerado, o pai não percebeu, tem a possibilidade de fazer uma denúncia e a plataforma derruba aquela publicação. Então, assim, existem pessoas que acreditam que não existe lei nenhuma lá dentro, mas existe. Precisa melhorar em muitas coisas? Precisa, porque querendo ou não, esses conteúdos trazem um público muito grande, que são esses públicos de pedófilos, né, que dá dinheiro para as plataformas, para os criadores de conteúdo, e é um sistema que se retroalimenta, né? Verdade. Então, assim, existe. Precisa melhorar com Sim, relação sim. a essas políticas? Precisa, mas existe. Não é 100% uma terra sem lei, né? Mas você vê como que as pessoas conseguem burlar algumas situações? Sim. Porque, por exemplo, tem algumas palavras que não podem ser escritas, né? Por exemplo, no Instagram, Sim. porque senão A publicação cai. A publicação cai. Uhum. Mas eles colocam códigos. os Emoji. códigos, Aham, exato. emotion, né? E Troca uma letra Aham. que Sim. você, só de visualizar, você entende do É que está possível falando. burlar. E hoje, nós aqui, às vezes, não conseguimos acompanhar isso, mas um jovem, uma criança consegue acompanhar, né? Esse vocabulário Sim. novo que tá todo dia, né? Nesse vídeo ele colocou, né? O felca é uma palavra em inglês, que é o trade lá, que significa Sim. troca. Uhum. Que ele até pediu para verificar, né, os pais Isso que mesmo. se existia essa palavra, prestar atenção. E uma outra sigla que existe é children porn, né, que é pornografia infantil, Sim. Caramba. né? CP, né? E uma mensaginha, né, inbox ali, que são codificadas. Sim. Então, hoje se utiliza de várias ferramentas para poder seduzir, né? Esse olhar Sim. perverso, ele se utiliza de um material. Quando a gente fala de rede, é algo que não é local, Sim. né? Então, a gente já atendeu situações, né, de casos que foram investigados em N Vai cidades do ramificando, estado. né? Uma criança, né, que a gente atendeu, mas
que foi investigado uma N situação que não pertencia só ao município de Caramba. Tangará da Serra. Nossa. Né? Então, quando fala de rede, Uhum. há todo um conjunto que se sustenta por isso. Sim. Né? E que eles estão por aí, atrás de uma tela, Uhum. né? De uma vestimenta que você fala, tem um poder econômico. É Então, a verdade. pedofilia, o abusador, ele não escolhe, ele não tem um perfil. Sim. Né? Sim. Ah, é o pobre, é o vulnerável. Não. Uhum. Ele tá ali inserido em todos os ambientes. Caramba. E muitas Uau. vezes ele está conversando com alguém do outro lado que se identifica também como uma criança ou como um adolescente Nossa. e, no entanto, é um adulto. Caramba, é verdade. Né? Nós Caramba. tivemos já várias situações dessas de atender, né, de adolescentes que estavam ali mandando foto, né, Nossa. achando que estava conversando com outro adolescente da mesma Ah. idade que Ele ele, era um adulto. né, que era um namoradinho e tal, né, e aí quando a mãe descobriu que foi fazer a investigação, viu que era adultos que já tinha espalhado, né, as Nossa. fotos para vendido, enfim. Ou né. sofreu ameaça. Né? Caramba. Quando descobre, se você não me mandar mais, Sim. né, Uhum. ameaça a família, ameaça a própria pessoa, né, a própria criança. Nossa, Deus. Né? Não, agora eu vou querer uma foto assim, de uma posição assim, Nossa. de uma outra situação assim, com uma vestimenta assim. E começa a ficar Refém. sem Gente, saída. A cabeça Exatamente. da criança que não tem... Criança ou adolescente que não tem capacidade de lidar com isso. Não, e já mandou alguma coisa. Se o meu pai descobrir, o meu pai vai me matar. Exatamente. Deus, Primeira aí coisa se- que vem na cabeça. Uhum, Isso vou mete contar a pra tua boca. mãe, vou Deixa eu espalhar. fazer isso aqui. Aham. E não conta pra ninguém, porque eu sei onde você mora, eu sei onde Nossa. você vive. Uhum. Então, às vezes nem sabe, mas joga situações, né? Porque E é não doentio, sabe, gente. É não uma sabe. patologia, Meu Deus. isso Vai é algo manipulando. perverso que cai, né? Ela é uma vítima que cai nessa situação de uma sedução. Né? Então, Pois assim, é. esse olhar precisa ser atento. O controle dos pais responsáveis, né? Para quem dá essa acessibilidade a um celular para uma criança, Nossa. ele vai saber que tem as consequências. Sim. Exato. Então, né, essa família, ela tem que entender que vai vir uma consequência ali, né? O limite, até onde o limite que eu vou dar ou que eu não vou dar, eu vou conseguir deixar isso para o meu filho, né, num desenvolvimento melhor para a vida dele. É o trabalho de refletir, Sim. mas às vezes vai ter que ser um trabalho, às vezes a gente fala de tratamento de choque, né? Às É. vezes com os pais ou responsáveis. Realmente. Uau. Caramba. Meu amor, encerramos por aqui. Tem mais algo que você queira? Eu só quero perguntar se existe, além do Disque 100, algum site de orientação para essas pessoas que estão passando por abuso, de saber quais são os lugares que ela precisa procurar. Existe já hoje um site estruturado para isso? Porque, por exemplo, a gente está falando de rede social, né? Às vezes a pessoa não quer ligar, ela não sabe o que fazer. Ela pode pegar o celular dela, entrar, acessar algum site para ter essa orientação? Mas o Disque 100 também, ele é anônimo, não é? Uma Sim, denúncia sim. anônima? Ele uma é denúncia anônimo. anônima. Então, mas vamos supor que você quer saber qual que é o procedimento. Você quer Entendi. entender, às vezes, orientação Uhum. de como Mas identificar. prova até nos sites do Ministério da Saúde, né? No Ministério da Assistência Social, né? Do serviço. Mas, assim, são muitos. Tem tantos hoje, a gente procura, tem tantos sites, Sim. né? Tem Sim. tantas plataformas que a gente consegue. O Instagram mesmo, a gente segue tantas pessoas, né? verdade. Que falam a respeito disso, né? Então, assim, acredito que você jogar lá no Informação O hoje próprio tem- Google consegue orientar, né? informação Demais. hoje tem Uhum. muito. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que nós não falamos, nós não perguntamos? Valéria, depois... Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com vocês para falar um pouco dessa temática, porque é algo que não vai se encerrar, a gente sabe por aqui, Sim. Sim. né, que é todo dia a gente está trabalhando com isso, nessa proteção e lutando cada vez mais, né, para que essas pessoas sejam responsabilizadas, né, os pais e os responsáveis consigam refletir sobre qual é o caminho, né, que querem para essa criança ou adolescente, quando abre o espaço de ter um acesso, né, de internet ou através de uma postagem, né, o trabalho da rede, né, municipal, a gente fala de Tangará da Serra, ele é muito bem articulado, né, e ele está preparado para receber essas demandas, sim, né, porque todo dia a gente tem esse conhecimento também, Sim. e que as pessoas não desistam, né, de quanto mais ter conhecimento, que a sociedade abra os olhos, né, para a questão da infância, né, entender que são crianças sujeitos de direito, Sim.
pertencente a uma sociedade onde todos nós somos responsáveis por esse cuidado. Sim. E outra, a internet ela veio para ficar, não é algo que vai retroagir, né? Não é algo que vai voltar. E ainda mais com a questão da pandemia que surgiu, né? Fez com que a gente ainda ficasse mais ligado, que a gente agora trabalha pela internet, Sim, a gente isso faz mesmo. audiências pela internet, Isso que antes, Verdade. né, era tudo presencial, faz compras pela internet, né? Hoje a gente faz tudo pela Tudo. internet. Sim. Acabou a internet, nós estamos lascados. O que a gente faz? Quando dá um apagão, a gente Não, fica lascou. desesperado, Isso né? mesmo. Porque o nosso trabalho está dentro do celular. Sim, É isso. verdade. Né? Então, assim, agora o que a gente precisa? É ter cuidado do que os nossos filhos estão vendo, né? O que eles estão acessando. E pais tenham consciência de que vocês podem sim mexer no celular dos seus E filhos. devem, eu acho que na Devem. verdade. E devem mexer, Por quê? né? Porque assim, mas isso é uma falta de respeito, isso é você está Invadir minha invadindo a minha privacidade. Não, peraí, né? Não estou invadindo a sua te privacidade, protegendo. estou te protegendo, É. estou cuidando e quero saber o que você está fazendo, Sim. né? Isso é importante que os pais deem limites, Sim. né? Limites de horários, né? Hoje nós temos agora teve que criar uma lei para que os alunos não levem o celular para a Verdade. escola. Olha só, acho que não precisava disso, né? Sim. Que os pais já deveriam falar antes de ir para a escola, deixa o Sim. celular em casa. Mas tudo bem, tiveram que criar uma lei. Então, hoje o aluno não pode acessar o telefone dentro da escola, Sim. né? Então, dentro de casa, a gente também precisa ter regras. Assim Sim. como a gente tem regras na escola, como a gente tem regras no nosso trabalho, Sim. né? Nós É precisamos verdade. ter regras em casa. E quem impõe limites e regras são os pais. E crianças e adolescentes pedem por regras. É verdade. Eles pedem ansiosamente para que a gente coloque limites, né? Tanto que eles testam, né? É Tanto verdade. que eles Eles testam testam, os limites. sabe? É Então, verdade. assim, cabe ao pai e à mãe colocar essas regras e limites. Porque saindo de casa, terão regras e limites. Com certeza. E aí, se a gente não colocou isso dentro de casa, se a gente não ensinou nossos filhos a ter regras e limites, Vocês vão sofrer. eles vão sofrer muito, É verdade. muito. Eles vão ser adultos que não conseguem chegar, né? Que E não viver em conseguem sociedade. parar. Adultos que não conseguem... disfuncionais. E né? são o nosso futuro, né? Sim. Exatamente. São essas crianças e adolescentes que são o nosso futuro. São os governantes, são... E será vão que dar no eles poder estão preparados, né, para Pois é. isso? Né? Então, nós precisamos que os pais tenham mais consciência em relação a isso. E ó, só uma dica aí pra você. Geralmente, tem uns filhos aí, uns adolescentes, que eles criam um perfil chamado Dix, tá? Nossa. DIX ponto. Isso mesmo. Porque eles querem só umas pessoas específicas só os amiguinhos. ocultando alguns conteúdos É até verdade. dos pais aí. Agora não tem só os melhores amigos, não, porque os melhores amigos os pais sabem É que tem. verdade. Por que eu não tô nos seus melhores amigos? Agora eles criam um perfil Um chamado perfil. Dix, que é pra eles esconderem as coisas da Exatamente. família. Eles só Você mostram vai pra falar quem assim, eles meus querem. filhos não estão postando nada. Não, Eles estão, mas estão Então, em um outro perfil. Um outro perfil. Coisa Fiquem de adolescente espertos. hoje. É isso, meu amor. É isso, eu quero agradecer vocês por vocês terem vindo lá de Tangará da Serra até aqui. É uma honra para nós ter vocês, pessoas de peso aqui com um currículo maravilhoso para falar sobre o assunto, né? Então a gente honra a vida de vocês, a trajetória de vocês. É muito nobre isso que vocês escolheram seguir, que vocês não desistam, né? Porque a gente admira de verdade e nós precisamos de pessoas como vocês, onde vocês estão para ajudar as crianças e os adolescentes, tá? Então muito obrigada mesmo. É isso aí, meu É amor. isso, meu amor. E você que A gente ficou que com a gente. agradece. E você que ficou com a gente até agora, tá? Nosso muito obrigado. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram. Ah, não passou o Instagram delas, né? Verdade. Vamos pegar as redes sociais. Isso mesmo. Vocês têm as redes sociais abertas, não sei. Não. Não tem rede social? Não tem rede social aberta. Aberta, Valéria Eu também não. Também, mas- então nem vamos passar a rede social delas, então Nem não. vamos. Nem vamos passar. Mas siga a gente lá no nosso Instagram, @nosso.podcast. Lá a gente coloca todos os cortes no nosso Instagram. As Exatamente. antecipações dos episódios a gente coloca lá também. Então, assim, siga a gente no Instagram e se inscreva aqui no canal. Comente aqui embaixo se você Sim. gostou, o que você acha interessante, o que você discorda da gente. Coloca em comentário aqui embaixo. E compartilhe Isso. também dentro dos grupos de WhatsApp, né? São informações muito relevantes aí pra gente certeza. ajudar a fazer a nossa parte também aqui, né? Com certeza. E, então tá bom, meu amor. Isso aí. Muito obrigado você também. Obrigada Um você, beijo meu pra amor. vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.